Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus, ela deveria estar bem forte no meu coração, ao ponto de que em qualquer notícia que chegasse, eu pudesse me posicionar sem nenhuma surpresa. E eu me lembro que uma certa vez a minha mãe estava na nossa pequena casa de taipa, mexendo uma panela, e eu sabia que na nossa casa não tinha comida. E eu disse: mamãe, o que você está fazendo? Ela disse: estou fazendo comida. E eu subi num pequeno banco para olhar, e só tinha água na panela, mas ela estava mexendo. Eu disse: mamãe, só tem água. Ela disse: não, aqui tem comida. Porque a palavra que eu tenho, ela chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. E ela cantava e mexia aquela panela. Senhor, formoso és, tua face, aleluia, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, aleluia. Daqui a pouco alguém bateu na porta, Dona Ana, e ela foi atender. E alguém estava trazendo uma sacola com tanto suprimento, aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia, aleluia, aleluia. E eu fiquei surpreso, mas ela não, ela só ria. É como se ela tivesse certeza, de fato tinha, que aquilo ia chegar. E ela disse: você está vendo? Aquilo que eu estava mexendo era isso. Enquanto eu dava ações de graças a Deus, Deus estava trabalhando numa velocidade que ninguém pode parar. E a provisão veio, e a provisão veio. Aleluia. Deus é assim. Então ela me ensinou a honrar a palavra, a honrar a unção, a honrar o nome e a honrar o sangue. E quando você honra, você vê aquilo que a palavra é capaz de fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Vocês podem sentar. Se eu precisar, chamo vocês. Glória a Deus. Irmãos, eu já vivi muitas batalhas em minha vida. Ok. Eu já vivi muitas batalhas em minha vida. Eu já vivi batalhas que não eram minhas. Eu já vivi batalhas justas e batalhas injustas. Eu já vivi batalhas conscientes e batalhas inconscientes. Eu já vivi batalhas que não eram minhas. Por falta de sabedoria, eu entrei nas batalhas de outros. E eu tive sérios problemas. Mas você vai amadurecendo. Eu já recebi também muitas notícias inesperadas, coisas que vêm de repente. Sabe aquelas coisas que você não tem tempo de orar em línguas? O único tempo que você tem é se ajoelhar, levantar as mãos e dizer: Senhor, misericórdia. Mas quando você tem a palavra e você honra a palavra e você busca a palavra, com certeza você vai ter aquele suprimento que você precisa. É por isso que eu honro a palavra. E no momento que você tem notícias e que ninguém pode estar por perto porque ninguém pode te ajudar, são coisas muito repentinas, aquilo te joga para uma posição que era a posição que nós deveríamos estar sempre, nunca sair dela. A posição na presença de Deus, em todos os momentos da nossa vida.
E como todo ser humano, em um momento inesperado, quando você é pego de surpresa, você tem medo. Você fica pensativo, como será isso? Como posso sair dessa situação? Então, nesse momento, você é empurrado para essa situação. E o mais difícil é quando você está vivendo um tempo em que parece que tudo vai bem e tudo está bem e as coisas estão funcionando e de repente parece que tudo está caindo por água abaixo. Há um personagem na Bíblia que você já ouviu tantas vezes falar sobre ele e eu vou falar bem rápido sobre ele nessa noite porque eu quero dar honra ao bispo. Mas esse homem de Deus, não obstante nós encontrarmos no primeiro texto da leitura que vamos ter, dizendo que ele teve medo, eu posso observar pela palavra que ele foi um homem da palavra, que ele foi um homem que tinha dentro de si um alicerce. Ele guardava dentro dele tudo aquilo que Deus lhe falou ao longo dos anos. Esse não era um homem perfeito. Ele tinha passado por um momento junto com Acabe que ele não deveria ter passado por uma aliança errada que ele fez. E é uma coisa muito difícil quando fazemos alianças erradas. Mas o fato é que ele se arrependeu porque um profeta foi até ele e falou com ele. E ele se arrependeu e ele estava vivendo um momento de avivamento, um momento extraordinário. E ele está na sua casa e algumas pessoas vêm até ele para lhe dar uma notícia. E a Bíblia diz assim: depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns para avisar a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Ou seja, eles estão... Alguém que está vindo a 20 quilômetros e que está subindo por um caminho que você não conhece. Eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 20. E você não tem muito tempo e alguém chega e te avisa de que você vai ter um problema. Porque se vem apenas um rei, você já tem um problema, porque você está vivendo um tempo de avivamento, você está simplesmente louvando e glorificando a Deus. Mas a Bíblia diz que eram 3 reis que estavam vindo contra ele. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Mas a Bíblia diz também que Josafá se pôs a buscar o Senhor, apregoou jejum em Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também toda a cidade de Judá veio, e muita gente, buscar o Senhor. Agora nós vamos observar, e eu vou falar apenas da oração de Josafá. Como foi que esse homem se portou diante de uma situação dessa? Pode ser que nessa noite eu esteja falando para 100 pessoas, para 200 pessoas, ou para 300 pessoas, ou para 500 pessoas, mas pode ser que eu esteja falando apenas para 5 pessoas que estão passando um problema como esse. Que de repente receberam algo, uma notícia, e você não sabe como você vai fazer. Se você tiver no seu coração aquele que Josafá tinha, eu te digo que você vai ser vitorioso. E a Bíblia diz que Josafá, ele se reuniu com as pessoas para pedir socorro. Então a Bíblia diz que Josafá, congregando o povo, pôs-se em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Em primeiro lugar, eu quero que você veja que Josafá foi buscar um Deus geracional. Ele disse: você é o Deus dos meus pais. E até onde eu sei, os nossos pais nos contaram os teus grandes feitos. Aleluia. E ele disse: tu és um Deus geracional. E não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Josafá tira essa notícia que veio de uma dimensão natural
que lhe trouxe medo para uma dimensão espiritual. Ele está dizendo, tu és o Deus que tem todo o poder em tuas mãos. É esse Deus que ele está se colocando na presença dele. Josafá tinha algo por dentro, ele tinha a palavra. Então, nesse momento que Josafá tira essa notícia que vem sobre ele, dessa dimensão natural, e ele a coloca em um nível acima dele próprio, ele diz mais uma coisa interessante. Ele diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não nos deste esta terra para sempre? Diga, para sempre. Assim. Eu quero que você pense aqui. Ele disse, você nos deu essa terra para sempre. Como é que esses inimigos podem estar vindo sobre nós, se essa terra é nossa? Se essa possessão nos foi dada? Perceba a consciência que Josafá tinha daquilo que ele possuía em Deus. Você nos deu essa terra para sempre, como uma possessão. Você deu essa terra como possessão de posteridade a Abraão. E Abraão era seu amigo. Olha as coisas que Josafá começa a colocar. E eu estou na descendência de Abraão pela fé. Então veja que Josafá está colocando algumas coisas diante de Deus. Essa possessão é nossa. Quem poderá entrar na nossa possessão e tomar a nossa possessão? A semana passada nós estávamos aconselhando uma pessoa na nossa igreja que estava para perder sua casa. E eu perguntei para ela, você está fazendo as coisas certas com relação à sua possessão? Você tem sido fiel a Deus em sua possessão? Você tem adorado a Deus em sua possessão? Se você tem feito essas coisas, eu vou te dizer uma coisa. Fica de pé para que você receba uma palavra. E eu disse para ela, Deus está chegando. E você não vai ter prejuízo nenhum naquela possessão que Deus te deu. Então, nessa noite eu posso pensar os negócios que Deus tem nos dado. Não adianta qualquer pessoa que venha para tirar aquilo que Deus tem nos dado, porque não vai conseguir tirar. Aquilo é nosso. A família que Deus nos deu, ninguém vai conseguir tirar. Não é por coisas de injustiça que nós vamos ser injustiçados. Nós temos a palavra de Deus, nós temos fé, nós podemos também orar diante de Deus e dizer, Senhor, você nos deu isso como possessão. Quem pode nos tirar o nome de Jesus Cristo? Ninguém. Foi nos dado por direito, por herança e por possessão. Ninguém pode tirar isso. Então Josafá estava dizendo, Senhor, você é o Deus geracional, você é o Deus dos céus e da terra, todo poder está em suas mãos, a possessão você nos deu através de Abraão para sempre. Então, Josafá estava mostrando que ele tinha um conhecimento do que ele estava fazendo. Então, era mais ou menos assim. Era como se Josafá começasse a dizer a Deus, Senhor, essa batalha não é minha. Por mais que os inimigos estejam chegando, essa batalha não nos pertence. Sim, se fosse há alguns anos atrás, quando eu fiz uma aliança com Acabe, poderia ser que isso acontecesse se eu estivesse aqui fragilizado. Mas o profeta Micaías veio e nos exortou, e eu voltei, e eu levantei os teus átrios, e agora eu estou diante de uma situação, mas essa batalha não é minha. Qual será o problema que você terá quando você tem consciência de quem Deus é em você? Qual será o problema que você terá quando você tem convicção absoluta da sua vida de intimidade com Deus, da sua vida de devocional com Deus? Que medo você poderá ter? Que susto você poderá ter? A minha mãe tinha certeza que a provisão chegaria a qualquer momento. E ela não se intimidava com a panela cheia de água, porque ela sabia que alguma coisa estava vindo, porque ela tinha a palavra. Eu me lembro de um texto bíblico extraordinário na Bíblia, em Gênesis 30, quando Jacó, depois de ter uma grande batalha de 7 anos, ele teve que enfrentar outra batalha de mais 7 anos, ele viveu numa batalha de 14 anos. Mas teve um momento que Jacó deu um basta nessa batalha. E ele chamou o seu sogro, e ele disse para o sogro, chega,
A partir de hoje, eu vou colocar em prática as coisas que Deus tem me dado. Ele também tinha a palavra e ele recebeu uma estratégia de Deus. Eu quero que você pare nisso aqui para eu começar a terminar. Deus te dá uma estratégia quando você tem argumentos na palavra por dentro. Se você tem a palavra e você coloca essa palavra em ação, a estratégia de Deus vai chegar para você para que você se transforme aquilo que a Bíblia diz, mais que vencedor. Então Jacó disse a Labão, Labão, a partir de hoje será assim, eu vou olhar para o céu, eu vou fazer o meu salário e a minha justiça falará por mim amanhã. Se você se encontra numa situação difícil, em uma prisão invisível, em situação onde estão te aprisionando por alguma situação, eu vou te dizer uma coisa. Eu, se fosse você, ficaria de pé e faria essa oração. Eu vou olhar para o céu, eu vou fazer o meu salário e a minha justiça falará por mim amanhã. Ninguém poderá chegar e dizer o contrário, porque a minha justiça vai falar por mim. E você conhece esse texto de Jacó, você sabe as coisas que aconteceram, a vida que ele teve diante de Deus e como as coisas foram. Bem, eu vou voltar para Josafá. Então, Josafá está lá, diante de Deus, colocando a palavra. Ele chegou a dizer, Senhor, este lugar foi você que nos deu. Nós aqui construímos os átrios, nós aqui temos sido fiéis. Nós temos sido fiéis ao teu nome, nós temos sido fiéis à tua palavra. Você mesmo nos disse que nós tivéssemos algum tempo guerra, peste, qualquer coisa. Se nós chegássemos aqui e se nós invocássemos o teu nome, se nós nos lembrássemos da tua grandeza, você nos socorreria. E agora eu tenho 3 inimigos nas minhas costas. Mas eu estou te dizendo que esse lugar foi você que nos deu. A palavra você nos deu. O seu nome é nosso. A possessão é nossa. E com certeza Deus estava ouvindo as argumentações de Josafá. E o fato é que de repente Josafá entra em um texto que eu vou mostrar para vocês agora que para mim é extraordinário. Josafá, falando com o Senhor, por um momento ele diz assim, Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho uma estratégia, o meu exército não está pronto para isso, eu não tenho força, não tenho o que fazer, mas os meus olhos, eles estão postos em ti. É para ti que eu estou olhando. Aí a Bíblia diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jaaziel, escute, sobre Jaaziel. Jaaziel era filho de Zacarias. Zacarias foi um homem que viveu uma geração. E ele diz que Jaaziel era neto de Benaías, um homem que viveu outra geração. E Benaías era filho de Matanias, de Jeiel, e Jeiel de Matanias. Então você vê que o Espírito Santo, ele começa a levantar gerações que foram vencedoras para trazer para Josafá, dizendo, Josafá, eu estou te vendo, eu estou olhando o que vai acontecer. Esse rapaz é filho de alguém que foi vitorioso, é neto de alguém que foi vitorioso, é bisneto de alguém que foi vitorioso, é tataraneto de alguém que foi vitorioso. Então Deus levanta testemunhas geracionais para mostrar a Josafá, dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou o Deus do tataraneto, eu sou o Deus do bisneto, eu sou o Deus do neto e eu sou o mesmo Deus do filho. E esse homem que eu estou levantando, ele vai dizer algo para você. E ele diz para Josafá, Josafá, Deus já ouviu tudo que você disse e ele está dizendo que essa batalha realmente não é sua. A minha pergunta nessa noite é, você tem se enchido da palavra ao ponto de você, quando tiver esses percalços da vida, você ter como se levantar e argumentar com Deus acerca daquilo que Deus tem colocado no seu coração? Você tem guardado a palavra ao ponto de que nos momentos mais difíceis você possa se levantar? A semana retrasada nós estávamos numa conferência
E um casal da nossa igreja perdeu um filho de 2 anos. A criança caiu numa piscina e morreu. E isso é uma aflição muito grande. E quando nós chegamos de viagem, nós fomos conversar com aquela senhora. E eu fiquei perplexo. Minha esposa ficou perplexa. Sabe por quê? Porque ela estava tão firme, ela estava tão forte, diante de uma situação daquela, que dava para você ver a palavra, mesmo que ela não falasse, a palavra tomando-a, sustentando-a, guardando-a, porque aquilo estava por dentro. Ou seja, ela tinha uma base de vida. Ela estava pronta para toda e qualquer situação. Era verdade que o filho havia morrido? Sim, mas é também verdade que ela estava firme no Senhor. E nada a demoveu daquilo. Nós olhamos para o marido. Ele estava muito abalado. Muito abalado. Mas ela tinha mais palavra do que ele. Ela tinha mais segurança que ele. Então nós tivemos que tratar com ele de uma outra forma. Eu vou te dizer como você fazer para você não entrar em batalhas que não são suas. Porque se você entrar em batalhas que não são suas, você vai ter problema. Agora pode ser que venham batalhas que vão te pegar de surpresa, mas quando essas batalhas chegarem, você tem que se posicionar diante de Deus e falar aquilo que você tem guardado nos seus celeiros. Se você tem honrado a palavra, você tem guardado a palavra no seu coração. No momento que você precisar, essa palavra, ela vai fazer diferença. Eu tenho 65 anos. 40 de ministério. Sabe o que é que tem me sustentado? A palavra. Simplesmente a palavra. E eu aprendi isso muito pequeno. A minha mãe me ensinou a palavra, ela me ensinou a honrar a palavra. E em todos os momentos que eu tive situações difíceis, eu fui buscar a palavra. Até no nascimento da minha filha, que nós não podíamos ter, o problema era comigo. Naquela madrugada, Deus esteve na minha casa. A porta do apartamento abriu. Eu abri a porta? Não. Eu estava sentado lendo a palavra. 4 horas da manhã. A porta abre, entra um homem. Eu fiquei um pouco assustado. Josafá também se assustou. Mas eu estava lendo a palavra. E aquele homem veio trazer uma resposta de 20 anos atrás, de que nós teríamos um outro filho, que era um desejo da minha esposa. E tudo isso foi gerado pela palavra. A palavra tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então não adianta nós andarmos com muitos rodeios e argumentos. É a palavra que nós temos que vai fazer a diferença. Para você entrar numa batalha e você ser vitorioso, você tem que ter a palavra. Esse bom combate é com a palavra e você vai vencer. Agora, muitas vezes nós nos perdemos em batalhas que não são nossas. Eu passei muitos anos da minha vida tendo uma batalha com minha esposa. Uma batalha. Porque eu gosto da pasta toda bem espremidinha, correta, certinha, e eu boto na minha escova, e todas as vezes que eu chegava no banheiro, a pasta estava amassada no meio. E eu brigava com ela. Mas eu voltava no banheiro, ajeitava a pasta, quando ela entrava para escovar o dente, amassava de novo. Eu tive anos de batalha com ela. Até que um dia eu disse assim: Senhor, essa batalha não é minha. Eu tenho coisa mais importante para me preocupar. Mas eu tinha uma outra batalha com ela. No nosso quarto tem 3 interruptores. O primeiro é a luz central. O segundo é a luz secundária. E o terceiro é a luz do nosso quarto. E ela chegava. Tum, 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 tum. E eu dizia: minha filha, vem cá. A primeira, a segunda e a terceira. Ok? Ok. Ela entra. Trum, 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 trum. Minha filha, vem cá. A primeira, a segunda e a terceira. Só são 3.
Isso era uma batalha. E eu dizia, a conta da luz fica alta. E ela ficava chateada. Aí inventamos de botar a luz de LED. Foi pior. Porque a luz de LED você toca, ela não acende na mesma hora. Então ela toca, e está quebrado. E um dia eu disse, Senhor, essa batalha não é minha. Eu não vou falar mais sobre esses assuntos. Há muitas coisas pequenas dos nossos lares, no nosso dia a dia, que são batalhas que nós enfrentamos que nunca deveríamos enfrentar. Porque não são batalhas nossas. Nunca entre numa batalha que não é sua. A minha mãe me ensinou e disse, um dia você vai ser pastor e você vai cuidar de casais, mas eu vou te dar um conselho, não entra na briga de um casal. Porque eles deixam de brigar e vão brigar com você. Josafá tinha a palavra certa, ele se colocou diante de Deus, mostrando para Deus que aquela batalha não era dele. E Deus ouviu os argumentos de Josafá. E Deus disse, realmente, Josafá, essa batalha não é sua. E nessa noite eu estou te dizendo, mais do que nunca, tome a palavra para você. 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 Está escrito no livro de João, 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra para tentar a palavra. O diabo tentou matar, primeiro roubar a identidade que Jesus tinha. Se você não tem a palavra dentro de você, se você não tem consciência e segurança naquilo que Deus está te dando, o diabo pode roubar tua identidade. O diabo tentou matar a influência, a autoridade de Jesus Cristo. Se você não tem a palavra, ele pode fazer isso também com você. E a coisa mais importante, o diabo tentou destruir o destino de Jesus Cristo. Nunca permita que o diabo destrua sua identidade, sua autoridade e o seu destino. Porque nós temos um destino para cumprir. Agora, esse destino, quem vai nos levar é a palavra. A Bíblia diz que ele enviou sua palavra e nos curou. E nos livrou de todo o processo da morte. Então, se eu não coloco a palavra no meu coração, como disse o salmista, eu vou ter problemas. Eu preciso colocar essa palavra em evidência. E todos os dias falar essa palavra. Foi aquilo que aquele homem me disse naquela madrugada. Fale pelo menos 10 vezes durante o dia. O Senhor te aumentará bênçãos mais e mais a você e aos seus filhos. Eu só tinha um filho, não podia ter outro filho, mas naquele dia ele disse aos seus filhos. E de repente minha esposa estava grávida, porque aquele filho chegou, mas isso foi fruto daquela palavra que nós falávamos. Falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra. Eu vi muitas vezes minha esposa no quarto, eu abri a porta, ela estava balançando o bebê. Que bebê? Não tinha bebê, mas ela estava balançando o bebê e declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra, chamando a existência. Eu vi isso. Mas no outro tempo, eu vi também ela balançando a criança. Aleluia, aleluia, aleluia. A criança já estava no colo, por quê? Porque ela creu na palavra. Ela creu na palavra. A palavra vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso eu te digo, honre a palavra. Honre a unção. Honre o sangue. E honre o nome. Não tire em nenhum momento, como a Bíblia diz, não se aparte do livro dessa lei.
ante e medita nele dia e noite. Quando Josafá precisou de socorro, ele usou a palavra que ele tinha. Ele colocou diante de Deus todas as coisas que Deus tinha falado que ele tinha dado ao seu povo, e foi ouvindo essa palavra que Deus disse: essa batalha não é tua. Apenas tome uma posição e você vai ver o livramento que você terá. Sabe o que eu vejo naquela batalha? Deus trabalhando. Deus guerreando aquela batalha. E Josafá vendo o que Deus estava fazendo. A minha mãe me ensinou isso. Ele disse: você precisa ver o trabalhar de Deus e da palavra dele. No dia que você aprender a ver o trabalhar de Deus e o que a palavra pode fazer, a sua vida será um sucesso. Agora, sem essa palavra, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ficar de pé? Aleluia. Levante suas mãos para que a gente ore. Obrigado, Senhor. Quero te louvar e te exaltar. Porque em primeiro lugar na nossa vida está a tua palavra. Nós honramos, Senhor, a tua palavra. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela vai me ajudar, Senhor, e ajudar meus irmãos a enfrentarem as situações adversas da vida com alegria, com graça, com discernimento. Nada vai conseguir nos parar. Nada poderá nos tirar do nosso destino. Porque essa palavra, ela é a segurança que nós temos. Nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome. Tu és o Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nos guarda a cada dia. Tu és a minha força, a minha fortaleza. E só você, Senhor, perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ajuda-nos, Senhor, a colocar todos os dias a tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bendizemos o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.